Bom dia! Estamos começando de volta ao plano original, direto aqui da Gleba, esse lugar especial. Bom dia para vocês. Bom dia, Natália. Bom dia, Natália. Bom dia. Hoje a Natália está conosco, fazendo parte dessa segunda etapa, né, de volta ao plano original. Nós estamos aí trazendo os irmãos, as irmãs, para contarem um pouquinho do testemunho deles. E é muito importante quando nós ouvimos e vemos a história, o perfil de testemunho, e isto traz um impacto e ativa a nossa fé. Sim. Então é fundamental esse tempo, a segunda temporada do De Volta ao Plano Original. E a gente tem ouvido, né, os irmãos Sim. que assistem, sempre tem, nossa, aquele detalhe, aquele testemunho. Então é muito gostoso a gente ver essa interação, como o testemunho é vivo, como o testemunho traz esse impacto na vida de todos. E uma questão muito importante é que todo o trabalho dessa jornada não é algo teórico, é algo prático. E o que eu sempre digo, funciona. Sempre digo, se você praticar o que nós damos em treinamento, funciona. Você tem resultado, você tem colheita. Né? E hoje nós estamos aqui com a Natália. E Natália, quem é você? Sou eu. Uma pergunta, Voso. Eu sou Natália, sou aqui de Campinas, nasci aqui. O que mais? Então, mas veja, você nasceu aqui, cresceu Cresci aqui. aqui. Como que foi a sua experiência com Jesus? Como é que você chegou a ter a experiência com Jesus? De me converter desde o Isso. começo. A gente, na verdade, sou eu, minha mãe e minha irmã, né? Minha mãe conheceu Jesus quando a gente era nova ainda, Sim, uns 7, 8 anos. E daí a gente começou todo esse movimento de ir para a igreja. Foi interessante que a gente conheceu uma vida totalmente diferente. A gente veio de uma religião idólatra, que tinha aqueles cronogramas, aquelas coisas chatas, né? Terço. Ainda mais criança, né? E era muito difícil, entendeu? A gente achava que conhecer a Deus era seguir esses protocolos. sim. E daí foi todo um movimento de desconstrução, da gente conhecendo na igreja que a gente tinha escolinha, a gente conheceu Jesus de uma forma bem lúdica, né? E foi muito especial. E quando foi que você realmente tomou a sua decisão de seguir a Jesus, de se entregar a Jesus para valer? Uma boa pergunta. Então, todo esse movimento a gente ficou sempre dentro da igreja. Sim, Só que quando eu era adolescente, a gente teve eu falo que é uma imersão religiosa. Não pode isso, não pode aquilo. E pro colérico, não pode. É uma coisa complicada. É um desafio, né? Se eu não Você fala, souber não por quê. pode pro colérico, ele, agora eu quero. Tipo assim, você tem que falar, não pode por quê? E daí era só não pode. Não era assim, não pode por causa do Espírito Santo. Não é que não. É porque na religião, na religiosidade, não pode para os outros não ver. Não é? E daí não As pode. aparências. Isso. E daí não pode para os outros não verem, você cumpre o não pode para os outros não verem. Mas dentro de mim ainda tinha essa inclinação. essa coisa mal resolvida, né? Por que não pode, os outros fazem, né? E daí, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, mesmo estando dentro da igreja, eu não tinha conhecido Jesus de verdade. Eu tinha conhecido Jesus, eu tinha esse coração, Sim. mas dentro de mim ainda não tinha. Faltava aquela revelação e aquela fé. Aquela luz, né? Que dá, puxa, isso que eu preciso pra minha vida. E foi assim, né? Não é nem algo assim tão maravilhoso, porque a gente infelizmente conhece Jesus em situações. Ele me deu muita oportunidade de eu conhecer antes, né? Mas eu passei por um problema muito sério na minha empresa e outra situação, e eu encontrei Jesus. Na verdade, eu queria mudar por conta da situação, para resolver a situação. Queria alguma coisa mágica e tal, e eu resolvi mudar. Quando eu resolvi mudar, eu conheci Jesus. E daí, conheci Jesus de verdade. E daí eu falo que eu conheci Jesus e larguei o resto. Porque eu queria Jesus. Daí as outras coisas acabaram se resolvendo sozinhas, mas foi a primeira vez que eu tive esse movimento para Jesus e não pela situação. E já que você tocou na questão profissional, né?
que área que é a sua área profissional mesmo, porque você disse, olha, a minha empresa, com 20 e poucos anos, você disse, a minha empresa, então significa que essa empresa já havia sido aberta anteriormente. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos numa empresa e depois de 3 anos eu tive uma situação e eu acabei entrando como proprietária de uma escola. Uhum. E assumindo, né? E daí eu fiquei, como que eu posso falar? Sendo a dona, né? Sim, a proprietária. Que era uma franqueada durante 17 anos. Praticamente a tua adolescência, juventude, foi toda dentro desse negócio. Dentro dessa estrutura, né? Então você, assim, se desenvolveu dentro dessa perspectiva de franquias, de coordenação de franquias. Conte pra gente um pouco mais sobre isso. Um tempo depois eu me tornei diretora da Associação de Franqueados. Daí eu representava não só a minha escola, como as escolas de Campinas e região, mais ou menos umas 60, 100 escolas. E isso foi me envolvendo mais ainda dentro da franquia, né? Mas dentro de mim tinha um negócio que não batia, porque eu entendia que Deus tinha me colocado lá e algumas coisas tinham que acontecer, mas era muito pesado. Foi levando a minha saúde, a minha vida, minha adolescência, a minha juventude, o meu tempo. Porque era quase uma dedicação exclusiva, assim, né? Aquela coisa assim de dar tudo que você tinha ali, todo... Colocar seu vigor, sua energia. Expectativas. Acho que a palavra certa seria assim, uma escravidão. É. Você vai, anda, e o negócio não sai do lugar. E foi justamente nesse momento que eu comecei esse movimento com o Ramo Estendido, que daqui a pouco a gente volta como eu conheci o Ramo Estendido, mas que eu comecei a perceber algumas coisas que eu tava tão dentro de mim que não dava pra ver. Às vezes a gente fala assim, Senhor, me tira do lodo, né? Daí, só que quando você acha que você é lodo, como você vai falar pro Senhor tirar você do lodo se você já acha que você é lodo? Então, foi um movimento de eu começar a enxergar tudo isso. E foi um processo que começou antes ainda de eu conhecer o Ramo Estendido, mas depois do meu alinhamento, foi quando eu comecei a ver as coisas de verdade. Tá, então já que você tocou no assunto, Como que eu como conheci? que você chegou no Ramo Estendido? Isso antes de você se alinhar. Porque levou um tempo. Sim, foi um processo. Foi um processo. Sim. Né? Na época, Propósito, tempo, modo, lugar. Vou ser bem sincera. Na época da pandemia, a gente começou naquele movimento de conhecendo novos lugares. Porque você entrou no ambiente online. Sim. Porque antes eu só ia na minha igreja lá que eu ia há 1000 anos, na verdade 20 anos. E ok. Mas de repente eu comecei a ver que pessoas falavam umas coisas diferentes do que eu já tinha ouvido. E eu não sou aquela pessoa que ouve de tudo, mas eu percebi uma linha. Uhum. E daí eu comecei a ouvir uns pastores que falavam dentro dessa linha. Eu creio que o próprio Espírito Santo ele foi abrindo para você, né? Tipo assim, algo novo aqui e foi trazendo essa linha, né? E foi assim, daí eu pensava assim, esse daqui é confiável. Quem ele falar, e até foi nesse movimento que eu conheci o apóstolo Joseir, que vai vir aqui nos Generais de Guerra. E daí numa dessas lives assim, eu conheci o apóstolo Adriano. E daí a gente viu que tinha esses treinamentos. Um dos primeiros treinamentos que me marcou foi o treinamento de planejamento no movimento do Espírito. Fiquei chocada, porque eu sempre gostei Planejamento profético. A arte do movimento do Espírito. Ele sabe os nomes. Ele não esquece, até eu me confundo. Eu sei o conteúdo. Mas esse daí mesmo. E eu fiquei chocada, porque eu sempre gostei de planejamento, eu sempre fiz os planejamentos, mas nunca dava certo, eu tava frustrada. Porque eu cheguei do extremo planejamento pro, vamos no espontâneo. Uhum. E daí ficou essa bagunça, eu resolvi abandonar os planejamentos. Mas nesse treinamento eu falei, não, tem uma coisa que tem que ser direcionada pelo Espírito Santo. E daí nesses treinamentos, a gente foi desenvolvendo essa coisa, gente. Daí foi aí que eu fui conhecendo o Ramo Estendido. Começou a participar dos treinamentos, assistir aqui, assistir lá. Todos os treinamentos. Isso ainda foi finalzinho de 2020, começo de 2021 a gente... E aí, levou um tempo até vocês, espera aí,
não é só uma questão de ser edificada, mas o Espírito Santo quer que eu me alinhe. Eu acho assim que é descobrir essa identidade, né? Essa identificação. Porque daí a gente começou aí, quando abriu o presencial, a gente começou aí nos cultos de primícia, lembra? Lembro. Daí a gente assistiu online. Ah não, deixa eu contar uma coisa antes. A gente foi assistindo e eu nunca tinha entendido que era em Campinas. Quando eu descobri que o ramo estendido era em Campinas, eu pensei, deve ser super longe. E nem fui ver. Deve ser super longe. Um dia eu falei, nossa, mas aonde que é o ramo estendido? Coloquei lá, eu falei, não. Eu chamei minha mãe, você não acredita onde que é o ramo estendido? É na Carolina Florence. E eu passava lá quase todos os dias. E eu nunca tinha visto. Isso é um ocultismo, né? É impossível. Tira dos olhos. Nossa, daí agora nós duas começávamos a passar lá toda hora. Olha aqui. Daí a gente começou nos cultos nos primícias, toda a primícia. Então assisti online, primícia. E daí um treinamento a gente foi, presencial, foi num congresso que teve no final de 2022. E Final do ano é impacto profético. Isso. E daí que a gente teve todo esse ambiente de passar um dia junto com as pessoas, os intervalos, é outra coisa de assistir online. Ter acesso a vocês, compartilhar as coisas, é muito legal. E depois disso nunca mais. Aí todo treinamento é presencial, primícia. E eu já tinha esse desejo de me alinhar, mas na época que eu fui fazer o processo, eu não estava preparada. E daí, em dezembro, isso foi em outubro, em novembro eu pedi para Deus que eu queria um presente de aniversário, que eu queria fazer meu alinhamento. Só que o meu entrave era que eu tinha que falar com o meu pastor. Falei, como que eu vou falar isso para ele e tal? E daí eu pedi de presente de aniversário, eu falei, Senhor, me dá uma estratégia revelada, que era um outro curso que fala de estratégias reveladas. Isso. E foi, acho que no final do ano mesmo. Era nessa época, eu falei, Senhor, você me dá uma estratégia revelada, e eu fui falar com ele e tal. E deu tudo certo, só que o dia que eu fiz meu alinhamento, eu falo que parece que a minha cabeça mudou. Todos os treinamentos que eu tinha assistido, as coisas que eu tinha feito, elas entraram em ordem, né? E eu comecei a assistir e ver, ouvir as próprias palavras que o apóstolo prega ou que são ministradas de uma forma diferente. É interessante você falar isso nesse testemunho, porque a gente já ouviu outras pessoas dando o mesmo testemunho, falando bem assim, bem semelhante a respeito dessa diferença que faz antes, quando apenas acompanha os treinamentos, e depois do alinhamento. Como este alinhamento, ele realmente tem um diferencial, né? Nossa. Ele causa esse ajuste, esse encaixe mesmo, para poder seguir em frente. E eu acho até que tem a ver com a unção apostólica, né? Sim. Porque às vezes assim, não foram os apóstolos que pegaram na minha mão e falaram, não, porque não precisa. O próprio movimento do ramo estendido, as coisas, as pessoas, toda a situação tá no lugar, tá no tempo, vai se encaixando. E uma coisa antes que a gente falou desse tempo de namorar, por que eu entendi que era um ramo estendido? Porque eu tinha algumas palavras, algumas visões, algumas coisas. E elas começaram a encaixar. Uma delas é aqui, sobre a gleba, que em 2020 eu tive uma visão e Deus me deu Isaías 60, que em inglês é Arise and Shine, né? Levante e brilhe. E eu fiquei com isso, eu fiquei declarando e eu profetizava sobre as pessoas. E quando saiu o empreendimento e falava sobre Isaías 60, eu falei, gente, é possível! E são várias, senão a gente vai ficar aqui um dia inteiro só dando testemunho disso. Mas de palavras que Deus dava e depois chegava no ramo estendido, era a mesma palavra. Isaías 22 sobre as portas, sobre as chaves. Daí chegava lá, o apóstolo falava, gente, esse é o meu lugar. Foi assim que eu entendi que era o meu tempo de me alinhar, porque eu entendi, este é o meu lugar. Isso é muito importante. Sim. E faz toda a diferença. Porque você não faz um alinhamento por fazer. Sim. Você faz... É uma questão de identidade. Exato. Quando você diz, esse é o meu lugar, você está se identificando e você está percebendo que o teu movimento, ele acontece na mesma dimensão do movimento daquele ambiente. E aí a sua identidade se encaixa na identidade corporativa do ramo estendido. E eu creio que um assunto muito importante que você colocou aqui é o respeito com
o pastor da igreja de onde você frequentava, né, para não haver ruptura, para não haver revolta, para não haver esse tipo de coisa, mas ter todo o respeito, né, e honra do pastor da igreja que você então fazia parte, para esse movimento de encaixe da identidade. Não, e até depois que eu fiz o alinhamento, eu ainda continuei indo na igreja, porque eu entendi que era só fazer o alinhamento. Até eu acho que era o nível de fé que eu aguentava na época, né? Sim. Que eu tinha, né? Então eu fiz o alinhamento, continuei vindo nos treinamentos e no culto de primícia. Daí já comecei esse movimento. Sim. Só que eu comecei a perceber que a minha cabeça estava metade entrando em ordem e metade ela bagunçada. Metade ficou... Teve um momento que começou um lado ia, outro lado parava. E eu via claramente que algumas coisas estavam destravando, estava resolvendo. Comecei a fazer as mentorias, e o outro lado estava travado. Mas daí segui, não sabia o que era. Deus me deu uma palavra no dia 9 de Ave sobre eu fazer uma mudança radical. E daí no outro treinamento, logo quando vocês voltaram de viagem e tal, no final do treinamento... Isso já foi em 2023, né? Foi, já tinha alinhado. Daí a apóstola começou a falar uma coisa, depois o apóstolo depois juntou tudo e foi sobre o cavalinho de pau. O cavalinho de pau. E daí eu já sabia que aquela palavra era pra mim, e da hora que falou cavalinho de pau, eu falei, já entendi. Mas qual que é o cavalinho de pau, né? Sim, que é exatamente essa mudança rápida. Que tinha... Radical. Deus, você viu como a gente tá no lugar certo, as coisas vão batendo? E daí... Deus me deu sonho e foi confirmando a coisa que eu não imaginava o que era. Que era a hora de eu sair da igreja. Como que eu vou sair de um lugar que eu tô 20 anos? Né? E isso, Deus começou a trabalhar sobre o afeto e tal. E eu falei, eu não posso perder esse movimento, tá? Pra mudar o ano agora em setembro, eu vou ter que dar o cavalinho de pau. E daí eu fui lá, conversei, agradeci. Foi muito especial pra mim, porque não é sobre as pessoas, né? É sobre esse movimento que eu precisava ter, porque inclusive toda aquela estrutura que a gente começou falando sobre a minha área profissional, começou dentro daquele lugar. Como que eu ia conseguir sair debaixo daquela cobertura? Então, assim, uma coisa que era necessária para mim. Então, cada um tem o seu tempo. São os processos, porque Sim. na multiforme sabedoria de Deus, e é isso que eu amo esse texto, né? Sim. E na diversidade dos dons, da operação do Espírito Santo, esse respeito e essa compreensão é chave para o nosso movimento no reino. Porque você não fica com aquela, esse aqui é certo, aquele é errado, né? Mas você vê como o Espírito Santo ele vai se movendo no tempo e ele vai trazendo esse encaixe, esse lugar certo para os dons, para essa diversidade de operação. E aí há essa sabedoria até de compreender, né? Não, olha, foi uma bênção, Deus me Cumpriu o propósito. E foi essa sensação. Daí eu pedi uma estratégia revelada. Como que eu faço isso, né? Sim. E a estratégia foi essa gratidão de toda essa proteção que eu me mantive nos caminhos do Senhor por conta desse processo, desse cuidado, desse pastoreio, desse cuidado mesmo que eu tive todos esses anos da minha vida e da minha família. E isso é fundamental e nós somos criteriosos com isso. Né? Você precisa terminar bem para começar bem. E muitas pessoas, elas não terminam bem uma estação em um lugar e elas vão de bagunça em bagunça. Vai assim arrastando. Né? Porque você traz junto aqueles traumas, aqueles preconceitos, aquelas situações. Você vai para o novo e leva todo o peso do velho junto. E com todos os traumas em si provocados. Porque toda pessoa traumatizada, em algum lugar, em algum momento, ela traumatizou também. É verdade. Né? Então é muito importante esse teu testemunho, né, de terminar bem uma estação, em um lugar, com honra, com gratidão, para você começar bem em um outro lugar que Deus está trazendo esse encaixe na tribo, né? Nesse lugar de ordem dos dons, como a Daniela falou. E é o que a apóstola fala, se Deus está confirmando tanto que esse é o seu lugar, né?
quando tiver os apertos, você tem que entender que esse é o seu lugar. Porque quando tá tudo maravilhoso, tá uma maravilha, né? E o próprio Cavalinho de Pau eu conto aqui em poucos minutos, mas foi uma coisa muito difícil pra mim, né? Sim. Teve que ter muita Foi coragem. uma mudança Radical, né? Mas mal eu sabia onde que ia terminar, que na verdade terminou, né? Não sei se terminou, não vou colocar ponto onde Deus não colocou ponto, onde Deus colocou vírgula, né? Mas esse foi o passo necessário para que uma próxima coisa acontecesse, que era eu ter a coragem de sair dessa estrutura de 20 anos, que era a empresa que eu tinha. Então foi... Então, veja, você estava saindo da estrutura de 20 anos de igreja e também da estrutura de 20 anos de empresa. Exatamente. Então conta pra gente. Radical. Agora conta pra gente essa questão da empresa. Então vamos lá. Daí da empresa, o que aconteceu? Deus começou primeiro, antes de eu conhecer o Ramo Estendido, falar pra eu começar o negócio era tão forte que eu não percebia, não tinha nome. E o nome é ídolo. Né? Vamos dar nomes aos ídolos. E daí eu comecei a jogar as coisas fora, os materiais, só que eu guardava tudo. Eu tinha, assim, todas as camisetas dos congressos. Dos 20 anos. Eu tenho um material que ainda era em azul, né? Porque era uma coisa lá. E daí eu comecei a jogar fora. E aquilo que eu comecei a rasgar livro do IME. Eu comecei a rasgar livro, me arrepender. E no começo eu nem sabia, não conhecia esse movimento de arrependimento, mas a estratégia era se arrepender. Tô me arrependendo. Então fica bem animada, porque arrependimento... Agora só... É o que a gente mais fala. É que na época, gente, o ocultismo era tanto que eu ficava assim, mas do que eu vou me arrepender? Hoje eu fico assim, do que eu não vou me arrepender? É só assistir o Palavra de Avanço. Você não sabe o que você vai se arrepender, lê a Bíblia e assistir o Palavra de Avanço. Pronto. Tem lá 1 hora, no mínimo, de arrependimento. E daí eu comecei nesse movimento. Só que assim, eu travei. Porque eu não tinha, teve uma hora que eu não tinha mais pra ir. E daí a gente começa aquelas coisas que como a gente tá dentro da estrutura, vai buscar ajuda na Síria. Daí a Síria começa a pressionar. Daí vem a Rainha do Céu. Daí vem não sei o que, daí vem não sei... Só que eu não sabia nada disso. Eu só ficava lá, assim, ó, perdida, sem fôlego, sufocada. Lá na empresa, né? Na empresa, tendo que aguentar, que é pesado e tal. Daí, quando eu fiz o alinhamento, tal, que daí que eu comecei a ver. Porque antes eu percebia as coisas, daí eu comecei a ver. E é engraçado que Deus coloca a gente nos lugares. Eu tive a oportunidade de ter... você me convidou para fazer uma coisa lá no congresso, e isso eu fiquei mais próximo, conheci. E daí tive a oportunidade de passar aquele... traduzindo o preletor. Que eu tinha falado, eu não vou traduzir no outro dia. Natália, você pode... Eu falei, não, eu vou fazer. Porque eu entendi que é um movimento. Sim. E é o se submeter. E pela conversa que você tinha tido, que não tinha nada a ver com a minha vida, aquilo se abriu. Então eu tinha que estar lá. Não era nem sobre o que eu estava fazendo. E exercendo o dom. O meu dom. É verdade, que eu estava Você vê desprezando. como que realmente é um movimento do Espírito, né? Você não esperava estar traduzindo lá, nem a gente, porque aconteceu ali uma situação surpresa, né? Sim. Imprevista, assim que... Normalmente quem traduzia não poderia estar... e tal, e de repente está lá a Natália. Então o Espírito Santo, e esse é a coisa linda da arte do planejamento que você citou, né? Porque quando a gente anda nessa submissão, nessa disposição até, o Espírito Santo, ele tem o planejamento dele. Então, ele vai encaixando. E de repente a gente fala, nossa, olha, deu tudo certo, né? Mas ele já estava ali. E no planejamento o dele, processo. ele é especialista em criar cenários proféticos, Para ambientes, para destravar destinos. Eu acho que se isso que eu ouvi fosse trazido dentro da igreja, eu ia interpretar de uma outra forma. E daí eu comecei, daí foi escancarando. Daí foi uma atrás da outra, que foi aquilo que eu queria comentar sobre a live que tem na primeira temporada. Acho que é a live 5, que fala sobre os 4 verbos para destruir, desconstruir e 2 verbos para construir, né? Que é exatamente esse processo, porque eu só falei que sair da igreja, sair da empresa, sair do sei que, é que é exatamente isso que Deus tem feito desde quando eu entrei nesse movimento. E que parece que é algo ruim, mas na verdade, eu pela primeira vez na minha vida, não tenho crise de ansiedade,
eu tenho paz, eu consigo dormir, eu consigo pensar, porque eu acordava minha cabeça já ficava assim, tipo, isso era tormentação o tempo inteiro. Isso. Então é um movimento de que Deus foi Na arrancando. desconstrução você vai encontrando a Isso. paz, né? Então, assim, quebra aquele preconceito da construção que a desconstrução é em Deus, não é qualquer desconstrução, Sim. né? No tempo. No tempo, no Isso foi propósito. bom o ajuste da palavra, né? É. Não é uma destruição. É uma É, desconstrução desconstrução. e já vai dando, né, direcionamento para o movimento de construção. É, porque é até uma desconstrução nossa, né? Você sempre fala sobre o jeito nosso aqui brasileiro, né? Do jeitinho brasileiro. Então tá cheio de edificações, cheio de jeitinho, bem bonita, assim, mas por trás tudo quebrado. Toda- Cheio de ajuste técnico, cheio dos gatos. das gambiarras. Eu falei do meu temperamento é sempre tudo pra ontem. Então imagina você construir coisas pra ontem. Então eu fiquei 20 anos construindo coisas pra ontem. Deus não tinha como. Se ele não demolisse tudo, não ia ter o que fazer. Então foi esse processo. E isso que eu queria enfatizar é que o Espírito Santo é muito carinhoso, sabe? Sim. Porque eu tô dando um testemunho de pelo menos 1 ano e meio de arrancação de coisa, né? E é uma coisa por vez, porque se arrancasse tudo, eu vi as últimas coisas que foram arrancadas, que se ele tivesse arrancado tudo de uma vez, eu acho que eu teria, sei lá, não teria aguentado. Então Não, mas é igual o desmatamento, né? O desmatamento, qual que é o problema do desmatamento? É que você limpa a terra, tudo de uma vez, você tira. Então quando vem uma chuva, Uhum. a chuva é uma benção, mas vem aquela chuva forte não torrencial, tem o que segura. aquela chuva ela não só molha a terra, ela arrasta a terra e leva tudo embora. Então Deus ele faz essa desconstrução com a sabedoria, que é justamente o seguinte, não é para Demolição no sentido disso, de levar destruir embora, e acabou. acabar com Tudo é ruim, né? Tudo é ruim. Né? E ele vai fazendo isso, arranca um pouquinho aqui, um E pouquinho muitas ali. coisas são coisas boas que foram excelentes na estação passada. Sim, verdade. Não é que são coisas Não ruins, é que tudo estava errado. Tudo Me tá- trouxe até aqui. exato. Exatamente. Mas cumpriu-se o propósito, Para uma nova estação, precisa ser para um novo desconstruído. prédio. Precisa ser desconstruído. É Né? bem. E tem acho que em Deuteronômio que fala quando foi possuir a terra, né? Vamos por partes, né? Isso. Então guerreia, possui, né? Depois não os animais silvestres vão vir e vão atacar. E isso também na minha vida eu tenho percebido isso, porque o Espírito Santo trata uma área, daí eu domino ela, tipo assim, entendo. Estabelece governo naquilo. Isso, estabelece governo e daí vamos trabalhar outra parte. Porque senão fica um monte de parte fuçada. E daí você não. Agora, isso como você disse, para o seu temperamento. Praticamente estou mudando de temperamento. Não. Estou alinhando O ele. Espírito Santo está transformando o seu temperamento. É verdade. Não é verdade? E até- Pode falar. Não, até coisas ruins que falam do colérico, Sim. né? Porque realmente, quando tem coisa ruim, é coisa ruim mesmo. Mas eu tô vendo tanta coisa boa, né? ó. Porque tá saindo aquele extremista, aquela doideira, impetuosidade pra. Então a coisas questão com não é ordem. que o colérico é um problema. Não, o Né? problema é o colérico com problema. Esse é o X da questão. Agora, nesse movimento todo de desconstrução, né, e você já está assim, contemplando, né, você já está vendo a promessa, né, Há um novo caminho, há um isso, novo modo. você já está lá em Cats Barneia, olhando já para a promessa. O que foi e que tem sido o EAD nesse processo? Nem posso falar do EAD, eu sou muito fã. Ai, olha. Deixa eu só explicar, pessoal. Para quem não sabe, o EAD é a nossa plataforma de treinamento apostólico profético do Reino na unção de Issachar. É uma plataforma online que você pode fazer o seu plano de assinatura, que tem vários treinamentos, seminários especiais, congressos, escolas. Né? Alguns conteúdos gratuitos e outros nos planos de assinatura. Isso. Olha,
quando você fala assim que é um material profético, você acha que é porque tem conteúdo profético. Tem. Mas ele é profético, entendeu? Porque quando você está alinhado com o movimento, com o tempo, é incrível que às vezes eu falo assim, existe tal aula de tal coisa. Eu falei, mas nada a ver. Tipo, expedição. Eu parei o expedição uma parte, daí eu fui continuar. Ele vem trabalhando exatamente a mesma coisa que Deus estava desconstruindo, trabalhando comigo. Então é assim, é um movimento, né? Isso. Quando eu fui fazer esse momento de fechar a empresa, eu realmente não sabia, na verdade eu não sabia que eu estava sendo preparada para isso. Deus me falou para assistir o treinamento, que inclusive é gratuito, que é de Neemias. Que inclusive vocês estavam dando alerta sobre Neemias no final do ano passado, né? Daí eu resolvi assistir. E ele foi chave, ele veio a estratégia certinha de como eu fazer esse movimento. E fora isso, tem toda aquela estrutura de treinamentos que vão nos edificando, nos construindo uma nova identidade. E a gente vai vendo, acho que assim, a coisa que eu mais gosto no EAD, não vou falar que é a coisa que eu mais gosto de várias coisas. Mas assim, é o testemunho, sabe? Aquele treinamento propósito e potencial e propósito. É propósito e potencial. Tem o testemunho do apóstolo sobre como que foi aquele processo das coisas que você tinha, do que você tinha planejado, do sonho. Isso. Eu sempre tive esse a problema. Visão de futuro. Então, mas ninguém fala. Se eu não tiver o sonho, eu tô pronto para morrer. Só que o sonho é errado, né? E era eu, entendeu? Então, quando eu fui assistindo, e eu acho que isso é chave, o testemunho de vocês no processo. Né? Porque o nosso treinamento, como eu disse, logo no início aqui do De Volta ao Plano Original, ele é prático. Na verdade, e quando eu estou sendo assim, vou puxando para o teórico, a apóstola me alerta, opa, nosso treinamento é prático. Porque na verdade, a inspiração da vida cristã, ela vem do Espírito Santo. E o Espírito Santo é isso que a Natália acabou de falar, achei é bonitinho ela falando, né? Como ele é amoroso, como ele é cuidadoso. O Espírito Santo, ele é muito prático. Isso. Ele traz a revelação da palavra para você poder aplicar no seu dia a dia. Então, o nosso objetivo nos treinamentos é trazer essa aplicação para você ver o seguinte, tá bom, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas e aqui no meu dia a dia? Como é que essa palavra vai trazer um impacto para mim? Então esse é o objetivo, por isso os testemunhos, eles trazem essa vida, né? E a gente vai se identificando, né? Que isso foi chave. Daí eu comecei a pensar, se o apóstolo começou a sair de toda essa situação, porque era o que aconteceu comigo, eu fiquei iludida com uma situação. E fora que eu tinha aquela coisa da fantasia, sabe? Que tem a ver com esse processo até, né? Porque antes era assim, eu vou fazer uma coisa e vai dar tudo certo. É uma oferta, é em tal lugar, sei lá, andar ajoelhada. Isso eu nunca fiz, mas sabe essa coisa de eu vou fazer uma coisa e vai dar tudo certo? E o processo com Deus é um processo. É um movimento. Aí você sobe em adoração. Desce em guerra. Vai tanto, por isso que assim... Às vezes na hora da guerra dá uma pisada na bola, tem que correr, subir de novo. E é o que o apóstolo sempre fala, né? É um movimento de primícia em primícia, do tempo certo, de festa em festa, de mês a mês. Então, estar em todo esse movimento, ter o EAD, porque assim, quando você assiste às vezes alguns treinamentos chaves uma vez, você entende o que dá essa maturidade, momento, né, naquele momento. Daí teve alguns treinamentos que eu assisti depois, por exemplo, da Aliança, Segredos Poderosos da Aliança. Quando eu assisti, esse foi recente, né? Que eu assisti de novo. E eu tinha assistido presencial e eu ficava assim, eles falaram isso? Eu tava lá mesmo? Fui até procurar na minha agenda se eu não tinha ido, porque eu era tanta coisa que eu não tinha ouvido, mas eu não tinha condição E eu tenho certeza que a hora que eu assisti de novo, e teve até algumas aulas que eu assisti 3 vezes, que a hora que eu assistir de novo eu vou falar, agora eu posso. E isso está afetando a sua questão de colocar ordem na sua identidade. Sim. Então, por exemplo, aquela clareza que você tinha da sua identidade não era tão clara assim, né? Obscura, né? Talvez eu tinha clareza de uma identidade que não existia. Distorcida. E aí, desse processo todo, você tem praticado a mentoria com a apóstola Daniela. Então, conta pra gente, nós já estamos indo
para a conclusão, para a gente assim, essa experiência do EAD, dos treinamentos com a mentoria da apóstola Daniela, inclusive na área profissional. Sim, não posso nem falar, né? Não, eu quero testemunhar duas coisas. Primeiro, nos treinamentos a gente está tendo um movimento de... Por isso que quem não vem presencial tem que vir presencial. A gente está tendo um movimento dos presbitérios proféticos na área do mercado geral e o pastoral. Sim. Que inclusive amanhã nós é verdade. teremos. E é tão acessível, é tão assim... porque a gente, não sei, às vezes dependendo de onde você veio, desses movimentos proféticos, é muito ilusório e as palavras que Deus tem dado são práticas e fazem parte do treinamento e fazem parte... Só que assim, às vezes a gente não tem condição de... O que fazer com isso? Porque tem muitas palavras que ficam... a gente abre aquela caixinha de promessas e coloca lá e acha que é só colocar lá E ficar esperando. Então isso é chave na mentoria, porque quando você traz, olha, tá acontecendo isso, tô nesse movimento, porque também não é... A mentoria não é uma coisa assim, a solução dos seus problemas. É o seu movimento entrando em ordem. Exatamente. E daí a hora que você vai trazendo essas palavras, as coisas que Deus foi falando, as coisas que foram acontecendo, coisas também do passado que aconteceram, que daí a gente vai pro atendimento pastoral, que também é outra chave do ramo estendido, que trabalha junto, né? É esse movimento que vai colocando em ordem. Então a apóstola, ela vem e ela traz assim aquele ponto que você falou e não viu exatamente qual que era. É muito estratégico, né? Direto. Eu sou fã, sabe? Eu sou fã. Eu sou fã. Porque ela traz uma dimensão apostólica que põe ordem com o profético que vê o que ninguém viu. Isso. Eu creio que o Espírito Santo, ele tem me dado esse modelo de mentoria. Isso. Porque assim, eu sempre falei para Adriana uma coisa, que eu amo ser mãe, é a coisa que eu mais gosto, mas não aquela mãe super protetora que faz tudo pelos filhos, mas de ver o crescimento e o desenvolvimento dos filhos até quando eles erram, né? Sim. E a mentoria eu vejo da mesma forma como eu vejo esse trabalho de ser mãe, né? Mas é uma mentoria que o Espírito Santo, ele sempre, sabe qual que é a base? Vou até falar para vocês aqui. Ele sempre disse para mim que a mentoria não pode ocupar o lugar dele na vida das pessoas. Porque você não faz a guerra Exatamente. pelas pessoas. E o próprio relacionamento de buscar o Senhor, de ouvir o Senhor, de corresponder com o Senhor. Então essa mentoria tem exatamente esse objetivo. De repente chega um monte de peça, né? Nossa. Aquela coisa lá para cá, e a gente vai começar então a falar, vamos lá, com a ajuda do Espírito Santo, montar e descobrir esse caminho. E é literalmente essa leveza, né? Porque a gente chega... Tá tudo bem, vamos lá. Daí eu penso, se eu posso voltar com essa paz e deu certo, então tudo bem, vou dar... Vamos segurar. E aí, quando tem alguma... Alguns demoram um pouquinho mais para dar essa respirada. E aí entra o suporte quando precisa de renúncia e tal, aí vai para o processo pastoral de libertação. Sim, que é uma outra coisa que eu tinha medo, que eu falei, nossa, coisa séria, mas não é esse cuidado, é esse tirando as coisas, e é bem como eu falei do Espírito Santo. É uma coisa, porque eu achava também que o atendimento era assim, um dia vai lá, faz uma listinha, que é assim que a gente aprendeu, né? Uhum. Vai lá, faz uma listinha e acabou. E não é, porque lá só começa, né? A mentoria, ela só começa um novo tempo, porque daí você já... O que eu vou fazer agora com toda essa informação, né? Sim. No último atendimento com a pastora Vera, me deu um curso para eu assistir. Sim. Daí o curso do EAD, por isso que é importante você ter o plano, porque você tem que estar lá no movimento, muda... Sim. E daí ele só começa um tempo, né? E outra coisa que eu queria comentar sobre a mentoria é que a gente não sabe valorizar. Na verdade, a gente não valoriza tudo isso esse movimento que Deus tem feito, né? Mas durante esses cursos que eu falei, esses acompanhamentos que eu fui tendo com os pastores, lá no assunto primeiro, uma das coisas que sempre falava e uma coisa que sempre fala no mercado também é: você precisa ter um mentor, você precisa ter... E eu falava assim para Deus, eu não consigo ver ninguém que seja um modelo para mim. Não desmerecendo as pessoas, mas eu não via que era o modelo do que Deus tinha para mim.
e nem alguém que tivesse maturidade e direcionamento dentro do que Deus tem pra mim, pra me direcionar nesse movimento que eu tava. E isso é uma coisa que eu orei durante 3 anos, especificamente, né? E quando eu entrei no alinhamento e tal, eu nem sabia direito da mentoria. Eu sabia que vocês comentavam, mas eu pensava assim, deve ser, sei lá, né? Aí os preconceitos Deve ser lá. pipocam. Sei lá. As presunções. Pro grupo VIP. Sei lá, né? E não, né? E ele é chave. E daí, desde a primeira mentoria, eu fiquei tão feliz quando eu marquei a primeira mentoria, que já 20 minutos antes eu já tava assim, ai meu Deus, não sei o quê. E daí eu falei assim pro Espírito Santo, o que a apóstola falar? Porque eu sabia que ela de alguma forma ia mexer em algum ponto, eu sabia. E eu falei, mesmo que eu não tiver coragem, eu vou entender que é o Senhor e eu vou fazer. É a disposição de seguir. Porque eu sabia o valor disso, né? Sim, Porque às vezes a sim. pessoa assim, não é isso. Tem um jovem do Nova Safra, até ele comentou sábado agora. Lá no acampamento. Lá no acampamento do Nova Safra. E a gente acha que a gente vai chegar para a mentoria da apóstola Daniela, né? E vai assim, é assim, né? Vai chegar com a coisa pronta. Aí a apóstola vai dizer, fulano, você acha que você veio aqui só para eu aprovar o que você está dizendo? Não. Não. É o processo. É o processo. E essa mentoria foi chave porque ela tocou no ponto-chave. Deus deu exatamente a palavra-chave para a apóstola de algo que eu fui colher agora, que foi esse fechamento. Se eu não tivesse nessa primeira mentoria tido coragem de mexer num negócio de 20 anos atrás, que estava podre e fedido, e eu estava completamente sem coragem. E foi uma coisa que realmente foi o Espírito Santo que trouxe, né? Porque você não tinha nem colocado na pauta. É muito interessante isso, gente. Quando você está disposto nessa dimensão, Senhor, Eu vou fazer. você pode fazer uma lista de quantas folhas? Eu faço 30 Pra páginas. ir lá falar. Mas o Ela é Espírito- minha discípula, ela faz. Ela é das folhas, das folhas, listas, das listas. das listas. Aí a Mas daí apóstola vem o Espírito Santo vem lá e faz uma pergunta que, nossa, eu nem marquei para falar sobre É isso. verdade, eu comecei a contar um negócio e eu tinha tido uma visão, mas não entendi. Ela falou exatamente, ela usou uma palavra da visão que eu tinha tido para trazer. Daí eu fiquei assim, preciso ter coragem de fazer isso. E não era nada muito difícil, mas era que pra mim ia mexer em coisas que eu não tava afim, né? E desde que você começou a conhecer o ramo estendido, fez o alinhamento até agora, olhando para trás, Perguntei vale a pena? Sim, quem sou eu, né? Perguntei quem sou eu. Vale muito a pena. Porque é uma direção, eu acho que eu nunca tinha vivido essa cobertura apostólica. E a cobertura pastoral é maravilhosa, mas ela te protege, o apostólico te empurra. Sabe aquela história do a mãe protege, o pai empurra? É necessário ter os dois, né? A mãe e o pai, mas é necessário ter esse impulso do tipo, vai pra sua profissão. Só um testemunho rapidinho. Quando eu entrei no... Você estava até perguntando, qual é o meu testemunho? Nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Não, mas Nem não, sei quanto tempo. Já tá terminando. Não, só vou dar uma coisa. Esse movimento das tribos, eu preciso comentar isso, porque desde quando eu cheguei no ramo estendido, quando eu comecei o movimento, todo mês de Zebulon eu tinha um sonho. E eu sempre toquei, então eu achava que o meu ministério era o louvor. E eu nunca valorizei o meu negócio, a minha área profissional da forma que é necessária. Como ministério. Como ministério. Então, isso é a revelação dos 7 montes, isso é todo o movimento fora da igreja. Porque a gente, dentro da religiosidade, que é alguma coisa que eu comentei, a gente fica, se eu tô tocando aqui tá tudo certo. E não, eu tava totalmente desencaixada dentro da... Não que eu não tenha isso, mas que essa parte do Zebulon não tinha sido revelada pra mim. Ela tava assim, encostadinha ali, era o teu trabalho. Aquilo que secular. É secular. Aquilo que era para ser primeiro, Isso. não fazia nem parte da lista. Verdade. Né? E daí Deus começou a me dar uma visão todo mês de Zebulon. Daí um dia eu fui lá com o apóstolo, olha, não é daí, vai ser Zebulon, né? Tipo assim, é óbvio. Me empurrou, assim, vai! E desde quando eu entrei na tribo de Zebulon, como é importante você estar encaixado. Não que tenha uma revelação, não foi uma revelação, foi o movimento e as coisas foram destravando. Então, é esse movimento que vocês falaram de encaixe.
E daí, isso foi chave. Então, o que é a Natália hoje? O que mudou? Mudou tudo, porque eu me sinto encaixada no treinamento de identidade de guerra. Eu descobri qual que é a minha identidade de guerra dentro de Zebulon e eu percebi que todo mundo estava usando a minha identidade, usando o meu dom de destravar riqueza, só eu que não. Então eu estava ajudando, as pessoas estavam usando, literalmente. Sim. E então, como é importante você entrar nesse movimento, então, eu sou uma nova pessoa e eu tenho certeza que isso é só o começo, que eu só estou no comecinho ainda. Veja, pessoal, do começo ao fim, ela falou movimento, 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 movimento. Por isso, essa é a perspectiva do reino. É de movimento, de avanço Nada no estático. reino. Não é monumento. Não é monumento. Isso aí. Amém? E ó, por falar em treinamento, amanhã, das 9 às 18 horas, nós vamos ter um treinamento. Bradai, o louvor que rompe. Como está no Salmo 118, versículo 15. Jubilosos brados ressoam nas tendas dos justos. A destra do Senhor realiza maravilhas. Então não deixe de participar. Isso. E como a As Natália... inscrições são gratuitas. E entra aí no nosso perfil que tenha o link para você fazer a sua inscrição. No link da bio tá tudo lá. É simples, fácil, rápido e de graça. E no domingo, às 10 horas da manhã, celebração de primícias do mês de Nissan. Então, pessoal, vamos investir nesse empreendimento. É algo prático, é algo de testemunho. É uma guerra. É uma guerra, porque sim. Nós estamos realmente indo contra o curso deste mundo. Veja, os inimigos da aliança, o mundo, Satanás, a carne. Pessoas perversas, Eles não a querem morte. que a identidade do reino se torne demonstrada, comunicada, de uma maneira que as pessoas falem, nossa, mas isso é o reino de Deus? Então tem sido uma guerra, mas nós cremos que o Senhor está levantando muitos soldados, muitos generais aí para fazer parte disso. E eu amo o texto de 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aleluia. Para você conhecer mais esse empreendimento, nós temos um site, hub5x7esferasapostólicas.com.br, HUB 5x7 esferasapostólicas.com.br. E para você investir é simples. Há uma única chave Pix, o e-mail projetocampinas@ramoestendido.com.br. projetocampinas@ramoestendido.com.br. Muito obrigado, Natália. Eu agradeço. Foi uma bênção maravilhosa. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe. Deus abençoe.